Sejam bem-vindos, pessoal. Aqui é João Oliver. Já dá um like, compartilha, se inscreva e coloque a sua opinião aí nos comentários após assistir esse vídeo. Hoje é um tema muito importante, porque ele não necessariamente será um tema, mas será um conto meu que aconteceu de verdade na minha vida pessoal, de um dos momentos mais trágicos e pesados da minha vida, que eu estava passando pelo pior momento da minha vida, praticamente. Ou vai estar provavelmente entre os meus tops piores momentos que eu já passei. Então, eu vou expor coisas extremamente pessoais minhas aqui. E isso que eu estou falando, apenas os meus pais têm ciência disso. E provavelmente agora mais pessoas vão ter após vocês estarem assistindo esse vídeo. Mas vamos aos fatos. Eu queria falar hoje sobre fundo do poço. E o que é o fundo do poço? É quando você se encontra numa situação tão ruim, tão desesperadora, que você acha que não tem saída, como se você estivesse praticamente no fundo de um poço que tem um obstáculo enorme para você passar e você não vê perspectivas de estar saindo deste lugar. E eu passei isso em uma das piores fases do Brasil e da sociedade em geral, da população em geral, que foi na época da famosa gripezinha que assolou o mundo inteiro e todo mundo ficou confinado. Por conta disso, eu tinha acabado de fazer meus 18 anos nessa época, então eu estava muito desesperado, porque eu acreditava que quando você fizesse 18 anos, você tinha que se transformar, tipo, como mágica, em um homem. Só que o que te define como homem não é a sua idade, são as coisas que você faz. E me deu um certo surto de querer começar as coisas por me sentir atrasado, já que eu tinha acabado, teoricamente, de atingir a maturidade biológica. Entendeu? Só que por conta disso, eu entrei em desespero, em uma ansiedade de querer conquistar as coisas rápido. E justo numa época que estávamos praticamente numa crise mundial. E o que isso me gerou? Eu tinha a oportunidade, eu estava trabalhando numa empresa, mesmo nessa época, extremamente difícil, tá? E eu tinha acabado de sair desse emprego, certo? Só que eu tinha juntado diversas economias, né? Eu guardei, digamos que alguns salários, e também por conta da minha rescisão, eu juntei um certo dinheiro, uma grana que muitos talvez não era tanto dinheiro, mas era um dinheiro considerável para a maioria das pessoas. E eu resolvi aplicar esse dinheiro em um negócio próprio. Só que por eu estar extremamente no desespero, eu apliquei praticamente todas as minhas economias, sem considerar os riscos. Basicamente eu fiz pela emoção e não usei a lógica. Acabei deixando a razão de lado, coisa que meus pais, inclusive, falaram para mim não fazer, e eu fiz. E isso foi ainda mais doloroso, porque além de eu ter feito, eu agradeço meus pais por eles não terem me julgado, porque eles sabiam que, mais do que qualquer pessoa, eu tinha sido a pessoa que mais me julgou. Principalmente porque eles tinham me avisado para não fazer aquilo e eu resolvi fazer da mesma forma e acabei quebrando a cara, tá? E basicamente eu coloquei esse dinheiro e perdi tudo. Imagina você trabalhar anos em uma empresa, você juntar esse dinheiro e de repente todo esse dinheiro que você juntou simplesmente for pro ralo e as pessoas tinham te avisado que ia dar errado.
e você não viu essas pessoas, sendo que essas pessoas só queriam o seu bem, e esse dinheiro inteiro ir pro ralo, e você literalmente falir. Eu fali com os meus 18 anos. E cara, eu tenho total ciência de que muitas pessoas, se tivessem passado pela situação que eu passei, principalmente numa época que estava numa crise mundial, porque o confinamento gerou um estresse e uma falta de harmonia familiar, emocional, psicológica em todas as pessoas. Quanto é que a gente ainda cobra os preços daquilo que aconteceu. A gente foi uma das gerações que pegou um ápice de 100 em 100 anos de uma doença que quase colapsou o mundo. Mas, basicamente, e aí pensa, você já estava numa situação de praticamente crise mundial e, ao mesmo tempo, você perde tudo aquilo que você construiu justamente na época de crise. Cara, era um combo de merda. Simplesmente isso. Era um combo de merda. Tipo, o que era pra dar errado, deu errado. Então, eu tenho certeza que muitas pessoas que estivessem na minha situação iriam querer, infelizmente, encerrar, digamos, com a própria vida. E, graças a Deus, isso nem passou pela minha cabeça, porque eu passei por isso, mas eu tive o apoio dos meus pais. E eu sempre tive a cabeça no lugar de que eu estava num momento ruim, porque eu tomei decisões ruins, mas que isso não me definia como pessoa. Era uma fase e eu tomei essa fase como aprendizado. E aí que eu falo do motivo principal desse vídeo. O fundo do poço é uma oportunidade. Você só precisa entender o que você deseja e voltar a seguir atrás. Porque eu vou contar como que eu superei essa fase e agora eu estou numa situação que eu considero praticamente 10 vezes melhor do que a que eu estava antes. E isso em, digamos que, em pouco tempo. Eu tinha acabado de passar por isso. E veio um primo, na verdade não é um primo, é um amigo meu, que eu considero praticamente como irmão. Ele veio aqui pra minha casa, que ele estava em viagem aqui. E ele também estava passando por situações muito complicadas na casa dele, com a família dele. Entendeu? Por conta da crise financeira que teve, muitas pessoas, as pessoas perderam muitas pessoas importantes, né? Muitas pessoas chegaram a virar óbito. E diversas outras situações que geravam uma certa insegurança, causando automaticamente um grau elevado de ansiedade nas pessoas, né? Então, meu amigo ele estava passando por uma situação semelhante. E esse meu amigo, como eu disse, como somente meus pais sabiam, meu amigo não sabia que eu tinha acabado de falir. Justo quando ele veio viajar aqui pra minha casa. Só que eu sabia que ele também estava passando por situações difíceis. E aí, eu e esse amigo, a gente viu alguns filmes, tal, a gente curtiu bastante. E aproveitamos a vida. E eu fui vendo que eu perder todo aquele dinheiro ainda não era o fim do mundo, ainda tinha coisas mais importantes que o dinheiro. E esse meu amigo fez eu perceber isso. Inclusive, agradeço muito a ele. Vou até mandar uma mensagem para ele depois desse vídeo. Se você tem alguém importante assim, faça isso também. E após essa situação que eu passei, que ele foi viajar e a gente estava curtindo, a gente marcou de ir para um rolê, numa festa que esteve aqui. E cara, nessa festa a gente curtiu muito. Eu não costumo beber, mas nessa festa a gente bebeu um pouco. A gente dançou. Cara, imagina dois tímidos dançando. Era nós dois. Porque a gente resolveu largar a timidez e falei, mano, quer saber? Vamos esquecer os problemas e vamos apenas curtir. E cara, a gente tava curtindo tanto, que até algumas meninas da festa começaram a curtir com a gente. Inclusive, a gente ficou com algumas garotas lá. Foi muito bacana. Sério, foi
um dos momentos mais legais da minha vida. E isso que eu tinha acabado de quebrar. E as poucas economias que a gente usou para poder estar aproveitando esse tempo que ele foi viajar lá em casa, né? E isso ocorreu praticamente em janeiro, né? Então, a gente tinha acabado de virar um mês. Não, foi em fevereiro. Então, praticamente, a gente tinha acabado de virar o ano, tá? E o que aconteceu? Após essa festa, a gente chegou em casa e a gente começou a discutir. Cara, nossa, foi bacana pra caralho aquela festa, a gente curtiu demais. Foi muito top, pena que a gente, como a gente não mora perto um do outro, a gente mora em uma cidade cada um, a gente não vai poder ter esses momentos com muita frequência, mas nossa, foi super bacana, eu nunca me senti assim na minha vida e tal. Então, realmente tinha sido muito legal essa festa que a gente tinha ido. E após isso a gente falou, cara, tá, foi muito legal, mas irmão, que aí ele falou pra mim, eu falei pra ele, esse ano tem que ser nosso, cara. A gente tá numa situação difícil agora, só que vamos acordar pra vida e fazer, mesmo com todos os obstáculos, fazer desse ano ser nosso. E surpreender todos aqueles que falaram que a gente deu errado. Caraca, tô dando até vontade de chorar aqui, velho. E, cara, aquilo, tipo, me tocou, entendeu? Tipo, aquilo me tocou. Porque eu percebi que eu ter falido não era um fim, tá ligado? Era apenas uma situação que eu fui necessário passar para adquirir uma experiência e uma maturidade. Porque, inclusive, meus pais falaram, filho, infelizmente você foi desobediente, mas a gente ainda te ama. E leva isso como um aprendizado, porque é melhor você ter falido agora do que você ter falido mais na frente, quando você tivesse com ainda mais patrimônio. Então, tipo, foi um baque, assim, pra mim. E esse amigo falando, e sendo que ele nem sabia pela condição que eu estava passando naquele momento. E eu falei assim, cara, beleza. Esse meu amigo foi embora. E quando ele estava aqui, eu tinha mandado um currículos para algumas empresas. E uma dessas empresas me chamou para trabalhar lá. Porque, como eu disse, eu tinha saído da outra empresa, até por conta da situação que a gente se encontrava, por conta da famosa gripezinha. Só que aí, mesmo nessa época, uma das empresas visualizaram o meu currículo e me chamou para ir trabalhar com eles. E eu fui fazer a entrevista e eu passei, e nesse emprego eu conheci pessoas muito bacanas. Era digamos, um subemprego, tá? Era um subemprego. Até porque tava difícil arrumar emprego de qualidade justo numa época dessa. Só que, cara, nesse subemprego eu conheci pessoas incríveis. E eu considero que foi também, apesar da situação, ser um dos melhores trabalhos que eu passei, porque era uma coisa muito divertida. Então, eu consegui juntar o meu dinheiro de novo. E após eu ter entrado nesse emprego, eu praticamente saí daquela condição de miséria em que eu me encontrava. Então, eu me encontrava no fundo do poço, só que eu resolvi agir. E por eu ter escolhido agir, apareceu uma nova oportunidade para mim, eu abracei essa oportunidade, e a partir do momento que eu abracei essa oportunidade, que foi esse emprego, parece que Deus ouviu as minhas orações, as minhas preces, e após isso acontecer, começou a surgir uma onda de novas oportunidades. E o que eu quero trazer com esse vídeo é: o fundo do poço é uma situação extremamente ruim e deprimente. Mas ele é a situação, a forma que mais vai te dar aprendizado de como lidar com as suas emoções e de como lidar com as suas condições financeiras. É a crise, é você estar no fundo do poço, que vai fazer você se tornar uma pessoa capaz de suportar as diversidades que o mundo te oferece. Então, esse vídeo eu quero
motivar vocês que o fundo do poço, ele não é o fim. Ele é uma etapa. E não se deixem se abalar por essa etapa. Absorva o sofrimento. Compreenda o sofrimento e compreenda a situação que você se encontra. Mas não se deixe abalar. Não fique parado. Porque não é o fim. Você estar no fundo do poço não te define como pessoa. Você está no fundo do poço. Você não faz parte, você não é o fundo do poço. E é isso que eu quero trazer com esse vídeo aqui para vocês. Se vocês estiverem numa situação ruim, continue se esforçando, mesmo que aos poucos, mesmo que lentamente, para mudar essa situação. Porque eu tenho certeza que depois você vai olhar para trás e você vai dar risada dessa situação, porque hoje eu dou risada do que eu passei. Só que eu nunca esqueço dos momentos importantes com as pessoas que me acolheram nesse período, que são meus pais e esse meu amigo. E também do aprendizado que eu levei. Porque na vida tudo é aprendizado. E se você não aprende o quanto antes, a vida vai continuar te batendo. É isso, galera. Como eu disse, dá um like, compartilha, se inscreva e comente aí nos comentários o que você achou desse vídeo. E até a próxima.